Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui de volta, né, com o nosso conteúdo. Estamos retomando de onde a gente parou no último momento. E aí hoje na última aula a gente falou sobre a propriedade da adição no corpo dos complexos e provamos algumas de suas propriedades. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa hoje, mas para as propriedades da multiplicação, certo? Deixa eu só pegar aqui minha notinha de aula, tá bom? Pronto. Então é o seguinte, na última aula nós mostramos as propriedades associativa, comutativa, elemento neutro e inverso aditivo para a adição. Hoje nós vamos fazer isso para a multiplicação e vamos falar de algumas observações importantes, se der tempo, né? Chegar a falar das principais propriedades, né? Que o corpo dos complexos é um espaço vetorial, e aí a gente vai recordar um pouco os conceitos de álgebra e etc. Tá bom? Bom, mas começando de onde nós paramos, acho que vocês lembram que na aula passada nós definimos as principais propriedades. Nós definimos a multiplicação. A definição de multiplicação obedece a essa regra aqui, né, conforme já fora explicado. E aí essa propriedade, essa multiplicação, ela tem algumas propriedades. Ela é associativa, ela é comutativa, ela possui elemento neutro e tem o inverso multiplicativo, certo? Então, vamos provar primeiro a associatividade, ou seja, vamos pegar esse elemento, multiplicar por esse, tá assim, né? E vamos provar que isso é igual a isso aqui, né? x1, y1 vezes, vamos botar mais para cá, x2, y2 vezes x3, y3. Ok? Vamos provar essa igualdade. Eu vou resolver a sentença de um lado e depois eu vou resolver a do outro e provar que há uma igualdade. Então vamos começar resolvendo o lado 1, depois eu vou resolver o lado 2, ok? Lado 1. x1, y vezes x2, y2, nós já sabemos o resultado, né? Isso é x1, x2 menos y1, y2, x1, x1, y2 mais x2, y1. Só que isso está vezes x3, y3. Como é que se dá essa multiplicação, né? Essa multiplicação ela se dá, conforme a gente viu, a gente pega a primeira coordenada, né, pela definição da própria multiplicação, nós vamos pegar a primeira coordenada, multiplicar pela segunda coordenada de x. Então vai ficar o seguinte. Primeira coordenada de x, x1, x2. Opa, deixa eu escrever de uma maneira melhor aqui, certo? Vai parecer confuso, mas é a forma correta de escrever, ok? É assim. x1, x2, porque esse parênteses aqui ele significa o par ordenado, né? E o colchete é porque, para não ficar dois parênteses. y1, y2 vezes x3, ok? Menos, aí aqui a gente pega a segunda coordenada e multiplica pela segunda, né? Não é isso que a gente faz aqui? Pegar a segunda com a segunda. Aí nós vamos pegar a segunda e multiplicar com a segunda. Aí vai ficar x1, y2, x2, y1 vezes y3, ok?
Aí a gente vai terminar aqui Não, acho que eu vou fazer na frente, né? Tem espaço? Então vamos fazer na frente aqui. Então vai ficar assim, ó. Aí o segundo termo, como é que a gente faz? Aqui, ó. O segundo termo a gente pega o primeiro e multiplica pelo segundo. O primeiro elemento multiplicado pelo segundo elemento do segundo, né? Então nós vamos pegar o primeiro e multiplicar pelo segundo. Aí vai ficar como? x1, x2, y1, y2 vezes y3. Mais, né? Aí a gente vai pegar o segundo, esse aqui, e multiplicar pelo primeiro. Que vai ficar x1, y2, ok? Mais x2, y1 vezes x3, ok? É assim que fica. E agora vamos multiplicar isso aqui, né? Multiplicando isso aqui, como é que vai ficar? Fica x1, x2, x3 menos y1, y2, x3 menos, né? O x3 multiplica os dois e agora o y3 multiplica os dois. x1, y2, y3 menos x2, y1, y3. Ok? E agora do outro lado. Vai ficar x1, y2, y3 menos y1, y2, y3. Ok? Aí mais, né? Opa, deixa eu ver se é menos mesmo aqui. É menos porque é o primeiro, tá certo. É isso mesmo. Aí vai ficar mais x1, y2, x3 mais x2, y1, x3. Ok? Deixa eu ver se é isso mesmo. Esse negócio é meio estranho. x2, y1, x3, y3. Esse não é x3 aqui, né? Aqui tá errado. Aqui é x... Tá certo, x3. Ok. Tá certo, tá certo, tá certo. Pronto, vamos guardar esse resultado. Agora vamos mexer na 2, certo? Na segunda sentença. Na segunda sentença nós vamos ter x1 vezes x1, y1 vezes aí o resultado da multiplicação de x2, y2 por x3, y3. Isso vai ficar x2, x3 menos y2, y3. x2, y3, x3, y2. Espera aí, deixa eu só trocar aqui, que aqui não é uma vírgula. Certo? Mais. Agora a gente vai multiplicar esses caras aqui, certo? Vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui. Como é que vai ficar? A gente já viu que a multiplicação, como é que se faz? Nós vamos pegar a primeira, multiplica com a primeira, né? Então vai ficar x1, x2, x3. E a segunda... Opa, peraí, ainda não. Eu tô fazendo errado essa última aqui. É assim. É o seguinte. Aqui como é que a gente vai fazer?
A gente já viu que nós vamos pegar a primeira e multiplicar com a primeira. Então vai ficar x1 vezes x2, x3 menos y2, y3. Ok? Aí depois de fazer a primeira com a primeira, menos a segunda com a segunda. y1 vezes x2, y3, x3, y2. Ok? Conforme a gente fez aqui, né? Ó. Aí agora nós vamos pegar a primeira, multiplica com a segunda. Primeira com a segunda. Aí vai ficar x1 vezes x2, y3, x3, y2. Ok? Aí depois vai ficar a segunda, que no caso é a segunda multiplicada com a primeira. Aí vai ficar y1, y1 mais y1 vezes a primeira. A primeira é x2, x3 menos y2, y3. Só corrigir aqui que a associatividade é bem chata de provar por causa dessas contas. Ok? Agora vamos multiplicar aqui para ver no que é que vai dar. Aqui vai ficar x1, x2, x3, né? X. Aqui é x também, ok? Menos x1, y2, y3. Aqui vamos multiplicar, né? Menos y1 vezes isso aqui vai ficar menos y1, x2, y3, menos, né? y1, x3, y2. Ok? Perceba que aqui já bateu com aqui. Esse daqui com esse daqui. Não é isso? Esse com esse e esse com esse. Então já provamos que a primeira coordenada é igual. Vamos provar a segunda. Aqui vai ficar x1, x2, y3, x1, x3, y2. Ó. x1, x3, y2. Bateu aqui. Mais y1, x2, x3. Aqui, ó. Menos y1, y2, y3. Bateu aqui também. Então, com isso, nós provamos que a associatividade ela é válida para a multiplicação. Perceba a diferença da facilidade de provar da multiplicação para a da adição, né? A da multiplicação ela é bem mais chata e difícil de fazer, né? Oxente. Só ver aqui se não. Não. Vou só pegar aqui para apagar para a gente seguir, né? Pronto. Provamos. Acho que hoje nós vamos ficar só nas provas do corpo dos complexos, né? Deixa eu fechar isso aqui que abriu sem querer. Pronto.
Vamos provar agora a comutatividade. Deixa eu trocar aqui, né? Provar a comutatividade. E a comutatividade diz que x1, y1 vezes x2 vezes x2, y2 é igual a x2, y2 vezes x1, y1. Vamos ver então, né? Vamos multiplicar esse lado esquerdo primeiro. Como é que vai ficar? É a primeira vezes a segunda, né? Esse com esse, menos esse com esse. Segundo membro. Primeiro com o segundo, no caso com y2, fica x1, y2 mais x2, y1, ok? Agora vamos tentar multiplicar esse outro lado aqui, né? Para ver quanto é que vai dar. O segundo membro, ele é x2, x1, né? Multiplica os dois. Menos segundo com segundo. y2, y1. Aí a gente vai pegar o primeiro com o segundo. x2, y1. Menos o segundo com o primeiro. y2, x1. Fazendo a comutatividade, né? Afinal de contas, aqui eu estou trabalhando com números reais, esses elementos são comutativos. x1, x2 menos y1, y2 que vai ficar... Opa, gente, aqui é menos, viu? Deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui é mais. Eu errei, foi aqui. Aqui é mais, certo? Aí aqui vai ficar x1, y2 mais x2, y1, ok? Então isso é igual a isso, né? E aí está provada também a igualdade. Aí tem a existência do elemento neutro. E aí a gente tem que provar que existe um elemento neutro na multiplicação. Se existe e quem é ele, né? Dá para a gente provar isso pelo seguinte. O elemento neutro vai ser o elemento, eu vou chamar assim de 0, certo? Vai ser o elemento 1, 0. Porque se você pegar 1, 0 e multiplicar por um par ordenado qualquer x, y, como é que vai ficar? Vai ficar o primeiro vezes o segundo menos... Não, é o primeiro vezes o primeiro menos o segundo vezes o segundo, né? Aí vem o primeiro vezes o segundo, não é isso? Segundo aqui a nossa x1 vezes y2, então vai ficar 1 vezes y, mais o segundo vezes o primeiro, 0 vezes x. Isso aqui claramente é 0, isso é 0, e aqui vai ficar x, y. Então esse elemento aqui é o elemento neutro. Porque se você pegar qualquer elemento e multiplicar por ele, você vai cair no x1, num próprio elemento, ok? Provamos o elemento neutro, provamos a associatividade, comutatividade, e agora vamos provar o inverso multiplicativo. O que é o inverso multiplicativo? No caso, vamos supor, eu vou pegar um elemento x1, y1, vou multiplicar por um elemento x2, y2, e o resultado disso tem que ser o elemento neutro. Então eu tenho que descobrir quem é esse cara que eu vou multiplicar por esse par ordenado para dar o elemento neutro, certo? Então, quem vai ser esse cara? Esse cara, nós vamos testar com o seguinte. Esse meu x2, y2, ele vai ser o seguinte elemento. X sobre x quadrado mais y quadrado. Depois eu posso mostrar a vocês como é que se chega nesse número, certo?
Mas por questão de tempo eu vou agilizar aqui, que a gente perdeu muito tempo na associatividade. Mais y quadrado, certo? Então se você pegar esse cara e multiplicar por esse, você vai dar o elemento neutro. Então vamos ver se isso procede. Vamos pegar xy vezes x sobre x quadrado mais y quadrado menos y sobre x quadrado mais y quadrado. Aí vamos multiplicar. Como é que fica? Primeiro vezes o primeiro, no caso vai ficar x vezes x sobre x quadrado mais y quadrado menos o segundo vezes o segundo. Esse segundo eu vou botar dentro de um colchete, né? Vai ficar mais fácil de diferenciar e colocar o sinal aqui. X quadrado mais y quadrado. Aí agora como é que a gente faz? Agora a gente vai fazer o primeiro vezes o segundo, então vai ficar x vezes o segundo, que é menos y sobre x quadrado, y quadrado, mais o segundo, que é y, vezes o primeiro, que é x sobre x quadrado, y quadrado. Agora vamos resolver isso. Isso aqui vai ficar... Opa, ficou um resto aqui, hein? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Isso aqui vai ficar x quadrado, né? Menos com menos mais y quadrado. Como é o mesmo denominador, a gente bota sobre o mesmo denominador. Aqui vai ficar menos xy mais xy sobre x quadrado mais y quadrado. Isso daqui é 1 e isso daqui é 0, né? Então fica 1 e 0. Então esse é o elemento neutro. Ele existe, né? Aliás, o inverso multiplicativo é um número que quando eu multiplicar pelo par ordenado dado, eu encontro o elemento neutro, que é o elemento 1 e 0. E aí nós vamos falar aqui de algumas propriedades, de algumas características para finalizar a nossa aula de hoje. A primeira observação é que o conjunto dos reais é um subconjunto dos complexos. Se você pegar esses pares ordenados x, y que a gente está trabalhando e chamar x de uma constante A, certo? Você chama x de uma constante A e y de 0, você tem os números reais, né? Então, por exemplo, o par ordenado C0 é igual a C pertencente aos reais. Então, sei lá, 3,0 pertencente aos complexos. O símbolo dos complexos está erradíssimo aqui. Meu Deus. Pertencente aos complexos. Isso é equivalente. Eita, que hoje eu tô ruim, hein? De escrita. Isso é equivalente a dizer que 3 pertence aos reais, ok? Então, tanto faz esse como esse. É tudo uma coisa só. E ele diz que C é um espaço vetorial sobre R. O que é um espaço vetorial? É um conjunto, obedece a um determinado conjunto de propriedades que vocês viram lá em álgebra linear. Não me convém entrar no detalhe aqui, mas como os complexos é um espaço vetorial, nós podemos dizer que existe uma base, né? Com base nessa observação, no fato de os complexos ser um espaço vetorial, nós podemos dizer que os elementos 1, 0 e 0, 1 formam uma base dos complexos, certo? Por quê? Porque todo x, y pode ser escrito dessa forma. Então isso aqui, eles são considerados vetores linearmente independentes, acho que vocês lembram disso. Então eles formam uma base dos complexos, ok? Então, pegando os elementos dessa base, você pode perceber o seguinte. Se você fizer esse segundo elemento aqui, né?
vezes ele próprio. Isso daqui, fazendo a multiplicação lá, né? Utilizando a propriedade da multiplicação, como é que fica? A gente faz o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo, não é isso? E na outra a gente faz o primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o primeiro. Isso aqui tudo é zero. Isso aqui é zero, isso aqui vai dar menos 1 e 0. De acordo? Esse menos 1 e 0, conforme a gente definiu lá em cima, isso aí, como isso pertence aos complexos, ok? Como isso pertence aos complexos, isso é equivalente a dizer que o menos 1 pertence aos reais. Só que menos 1 nós dissemos que isso era quem? I ao quadrado. Não foi isso? Nós dissemos que isso era I ao quadrado. Então, como menos 1 é I ao quadrado, isso significa dizer que esse cara aqui que está sendo multiplicado por ele mesmo é o próprio I. Ok? Então, se 0, 1 é I, e nós dissemos que x, y pode ser escrito como sendo uma combinação linear de 1 e 0 e 0, 1, esse cara aqui nós definimos lá em cima pelos reais que isso aqui é igual a 1, né? Esse cara aqui nós acabamos de definir que é I. Então, esse par ordenado x, y pertencendo aos complexos, nós podemos escrever também como sendo x mais yi. Isso é o que a gente chama de forma algébrica dos números complexos. Beleza? Então, para a aula não ficar demasiadamente longa, eu vou finalizar por aqui. Já vamos em mais de quase meia hora. Vocês podem tentar os exercícios. Qualquer coisa eu vou resolver eles na próxima aula, tá bom? E é isso. A gente finalizou agora a parte dessa definição desse corpo, desse espaço vetorial dos complexos. E na próxima aula a gente vai partir para os exercícios e para as operações de maneira mais específica, tá bom? Pois é isso, gente. Abraço e até a próxima.